Como é que é o processo para ser um juiz? Tu passa na prova e é o que acontece depois? Você... tem uma série de requisitos, né? Hoje, experiência jurídica, o concurso mesmo, você tem preambular, testes, depois você tem uma prova escrita, depois você faz prova de sentença. Então aí depois tem uma prova oral, né? Prova oral o pessoal fala que é o pior, mas como você já percebeu que eu sou cara de pau, pra mim não foi o pior. Mas você tem um microfone, 4 desembargadores, é público, é gravado e qualquer um pode assistir. Então você senta naquela cadeirinha com os desembargadores, que sabem muito, e ele te olha e pode perguntar qualquer coisa. Então, assim, né? E é muito interessante, porque quando você começa a estudar para concurso, você vai assistir uma prova dessa e aí você vê o examinador perguntar lá, o que é prisão? E aí você tá lá atrás e fala, nossa, mas que coisa fácil, né? Você tá de brincadeira comigo. E quando você começa a estudar, você percebe que ele poder te perguntar qualquer coisa e você ter que responder na hora é muito difícil, né? Sim. Tipo, explique o que é prisão. Você já não sei explicar o que é prisão. Então você tem o conceito, né? Sim. Prisão é o cerceamento da liberdade de locomoção. Não é de pensamento, não é de... Então você vai responder, prisão é o cerceamento da liberdade, já está incompleto. É liberdade do quê? De expressão? Então, você entendeu? Aí você vai aprendendo que o exame oral realmente você tem que ter um controle emocional e muito estudo, né? É difícil. Como é que foi o teu exame oral? Tu mandou bem? Não, eu mandei bem. Levei uma maçã pro examinador. É brincadeira, né? Lógico. Somebody love. Mas como é que você... É lógico que é brincadeira. É bem formal. Tava muito nervoso. Mas assim, eu já tinha feito o exame oral para delegado, que também tem. Eu tinha ido bem. E eu acho que eu falo bem, né? Assim, eu tava preparado, mas muita gente preparada vai mal no oral, né? Então você tem que ter um equilíbrio, assim, de responder na hora. Olha, excelência, é isso. Mas como é que se prepara para essa prova, sendo que o universo de coisas que podem ser perguntadas é enorme? Não quero nem lembrar dessa parte. Essa parte eu quero esquecer. É muito estudo, né? É muito estudo. Qualquer concurso. Você sabe que uma vez eu estava num lugar, né? Você imagina, Petra, eu não sei se vai casar, né? Eu chego aqui e falo assim... quer saber? Eu deveria ter feito um podcast. É muito desonesto e injusto isso. Você fala, cara, você não sabe o que eu passei, o que eu estudei, o que eu me ferrei, o que eu trabalho. Concorda comigo? Então, às vezes eu dei aula para concurso público, né? Aí eu ouço assim, não sei, eu faço não sei o que da vida. Eu devia ter feito concurso. Eu falo, mas fazer é fácil, eu quero ver passar. É muito injusto isso, entendeu? E eu já falei isso, injusto não comigo até, porque eu passei em 3. É injusto com concursando. Tem gente essa hora se matando de estudar. E você fala como se fosse assim, eu devia ter feito concurso, né? Porque como se fosse... Então é muita preparação, é muito difícil mesmo, né? Assim como tudo na vida para dar certo. Mas o exame oral é a última fase? É a última fase, depois eu tenho o psicológico. Né? Tem um monte de exame. E aí você os aprovados tomam posse, aí já são juízes, e aí você faz uma escola da magistratura. Tem mais coisa. Tem uma escola, você já é juiz, mas é muito interessante a escola. Eu era delegado, quando eu fiz um estágio no Fórum Criminal foi muito fácil para mim. Mas tem muita gente que não foi, né? Advogado da área criminal, por exemplo. Então é muito interessante. Eu fiz uma audiência criminal, minha primeira audiência foi super fácil. E aí no outro dia eu tive estágio numa vara civil e eu fiquei nervoso. Era super simples, entendeu? Tipo, um acordo nem lembro. Um acordo de dívida. Falou, não tem um acordo, a lei prevê que você pode conversar com a outra parte. Era só isso. E eu fiquei nervoso, porque eu nunca tinha feito aquilo. Quer dizer, o crime pra mim era fácil. Numa audiência que a gente chama de audiência de conciliação, que é a mais simples, eu fiquei super nervoso. Então é importante esse estágio, né? Que é a escola pós-magistratura. Você tem palestra, você aprende os sistemas. É interessante.
E quando é que foi o primeiro dia que tu era um juiz e recebeu um caso para resolver? Como é que foi esse dia? Sabe que me perguntaram pra gente na escola, na EPM, Escola Paulista da Magistratura, que eles mudaram bastante coisa. O que eu achei mais legal na escola, eles trouxeram processos pra escola e a gente fez a sentença. Casos reais. Então não era brincadeira. Então eu lembro, eu tô te contando, tô lembrando a cena, eu recebendo um processo sobre plano de saúde, se eu não me engano, e a gente já tinha o certificado digital. Então eles levaram para a escola, falaram, olha, deram um processo para cada um, falaram, ó, você vai fazer a sentença e qualquer coisa você me pergunta. Não é uma simulação, é real. Não é uma simulação. Então de toda a escola, o que eu achei mais interessante foi isso. E era muito interessante, porque eu falei, não, mas calma aí. Aí lendo o processo, você sabe tanta teoria, né? Você está tão preparado para o concurso. E aí eu ia lá no professor, um colega super simpático. Falei, olha, aqui... Eu não lembro o que eu falei para ele. Ele falou assim, não, mas isso depende da sua convicção. Eu falei, é verdade. Aí volta lá, entendeu? Aí daqui a pouco fui lá, olha, isso. Não, ele falou, não, isso eu te explico. Isso é um problema... Não lembro. Então até pra a gente foi juiz de verdade na escola, mas com monitoramento. Isso foi muito produtivo. Eu achei, né, foi a primeira vez que eu me senti, falei, nossa, dei uma sentença hoje, né, de verdade, não é simulação. E a primeira vez sem ninguém ajudando, sem ninguém em volta, como é que foi? Então, sentença, a gente fez bastante lá. E aí depois pra gente, né, eu tive uma certa facilidade, no crime eu tive facilidade, que eu falei, o plantão policial é inigualável para te dar experiência, né? E então foi mais, as audiências são mais, porque você faz tudo na hora também, você ouve a pessoa, chama a vítima, agora chama a testemunha, né? E aí você abre para as perguntas da parte. Segundo a lei, se você, advogado ou promotor, fez uma pergunta que não tem relação com o processo, eu tenho que indeferir, né? Doutor, estou indeferindo essa pergunta. Então essa dinâmica de audiência, no começo é natural que as pessoas fiquem mais ansiosas. E todo mundo. O advogado, no começo da audiência dele, eu peguei advogado novo, doutor, calma, né? Todo mundo que está começando, a gente ajuda, não tem problema, né? Mas na tua primeira vez que tu assumiu um caso sozinho, tu ficou nervoso? Então eu não fiquei porque era criminal. Eu dei essa sorte, né? Ah, entendi. Já tava acostumado já com esse mundo. Que eu te falei uma coisa interessante. A minha primeira audiência civil, que é super simples, eu fiquei super nervoso. Sim. Que é uma audiência de conciliação, que não tem nenhuma decisão. Não tem sentença, não tem nada. As partes podem se conciliar. É isso a audiência. Eu fiquei super nervoso. Mas sabe por quê? Eu acho que porque pensei, meu Deus, agora eu sou juiz aqui. Agora virou real o negócio. E você vê, como a gente não tem não era a minha prática as audiências cíveis, né? Então pra mim era o diferente. Porque era uma zona desconhecida, né? Audiência criminal, que é natural que as pessoas estranhem mais. Com o réu ali na frente, algemado, pra mim foi normal, depois de 20 anos de polícia. Outros juízes devem falar, olha, a minha criminal foi estranho, né?